Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à família evangelizadora, a essa casa de oração. Sejam todos bem-vindos à casa do Pai Celestial. Queremos mandar uma saudação especial para todos que estão nos acompanhando. Estamos ao vivo para o mundo todo. Um abraço e a paz para todos os internautas. Por sinal, olhe para o irmão que está ao seu lado e também cumprimente com a paz de Cristo Jesus. Diga a ele: paz tenha. Que a sua vida, a sua casa, que o seu lar tenha a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Amém? Quero te convidar a dar a mão à pessoa que está ao seu lado, essa pessoa linda que Deus colocou ao seu lado, né? Com um propósito, Deus colocou ela ao seu lado para que você pudesse orar por ela. E é justamente isso que nós vamos fazer: orar uns pelos outros. Aperta firme a mão do teu irmão até ele gritar ai. Se ele não gritou, aperta mais, ok? Para você sentir que ele está aqui, que ele está vivo, que ele está atento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. E nessa hora queremos abençoar todos aqueles que aqui se encontram, que aqui vieram para buscar a tua face, para te adorar em espírito e em verdade. Também aqueles que estão nos assistindo, Pai, em tantos lugares que não temos a mínima noção e dimensão, mas a verdade é que tua palavra, ela se faz ouvida nessa hora, nos quatro cantos da terra. Que o Senhor possa tocar vidas, possa tocar corações. Consagramos desde já a ministração da tua palavra. Me coloco à disposição do teu Santo Espírito para ser um instrumento em tuas mãos. Essa é a minha, essa é a nossa oração. Em o nome de Jesus, amém. Todo o povo de Deus declara amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, sem delongas e sem formalidades, pretendo ser breve, objetivo, sucinto e preciso. Para tanto, vou precisar que os irmãos, sentados como estão, abram a Bíblia juntamente comigo. O livro do profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7. Amós se encontra entre os profetas menores. Você vai encontrar Oséias, Joel, Amós. O terceiro livro dos profetas menores é Amós. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É o grupo dos 12 profetas menores. Os menores abandonados. Às vezes a gente nunca consulta esses menores, né? Mas Deus fala muito através dos seus profetas. E eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Amém? Eu creio que Deus tem uma palavra de cura. Eu creio que Deus tem uma palavra de libertação. Não somente para você que está aqui, mas para todos que estão nos acompanhando, todos que estão nos assistindo por meio da internet. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que o seu coração esteja sensível à voz do Senhor que brada e esbraveja nesse lugar. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. Quem encontrou diz amém, glória. Quem não encontrou diz piedade e misericórdia. Oh, que bênção, todo mundo encontrou. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8, assim diz a palavra de Deus. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, nunca mais passarei por ele. É forte essa palavra, meus queridos. É uma palavra de juízo de Deus sobre o seu povo, sobre uma nação que se encontrava corrompida, contaminada pelo pecado. Deus levanta Amós, e nesse mesmo capítulo 7 ele diz: eu não sou profeta, também não sou filho de profeta, mas o Senhor me chamou a profetizar. Ele era
um homem da fazenda, um boiadeiro, mas de repente a palavra do Senhor veio ao seu encontro. Ele não surge, nem ressurge das escolas de profeta, que era muito comum. E é incrível que Deus tem seus meios, usa quem quer, da forma que quer, quando quer. Isso é extraordinário. E geralmente essas pessoas surgem justamente dos lugares que nem imaginamos. Assim como foi Jeremias, o homem do campo. Assim como foi Oséias, um padeiro. Assim como foi Isaías, um magistrado. Homens que não vieram da escola de profeta, mas ouviram a voz do Senhor e não se acomodaram. Não viveram em sua zona de conforto, mas saíram para anunciar aquilo que viram e aquilo que ouviram. Eu não sei quem você é, eu não sei de repente o que você faz, aonde você trabalha, nem ao menos a sua ocupação. Mas Deus, para te usar, Ele não te precisa te levar para um seminário, Ele não precisa te levar para uma faculdade, Ele não precisa que você tenha um diploma em suas mãos. Basta tão somente a voz do Senhor vir ao teu encontro. Basta tão somente o Espírito de Deus te escolher, porque Deus faz o que quer, na hora que quer, da forma que quer, com bem quem quer, com bem lhe apraz. Essa é a verdade. E aqui a Bíblia nos mostra que Amós foi escolhido como um boiadeiro, para trazer uma palavra de juízo contra a sua geração, contra o reino de Judá no sul de Israel. E o interessante é que havia um período de prosperidade. E justamente nesse período as pessoas tinham se tornado materialistas. Os seus cultos tinham se tornado apenas rituais. E o povo estava distante de Deus. Estavam completamente perdidos em sua vida promíscua, em sua vida pecaminosa. E a Bíblia nos diz que Deus apareceu a Amós. Apareceu a Amós através de uma visão. E nessa visão havia um prumo. E Deus diz aqui, no versículo 7, no versículo 8: eis que eu coloco um prumo no meio do meu povo. Queridos, o prumo é um instrumento e uma ferramenta muito comum na construção civil. Se você quiser mais detalhes sobre o prumo, procure nossos engenheiros aqui, o engenheiro Adelmo, engenheiro Pedro Rogério, procure o nosso mestre de obra, né? Devânio, né? Engenheiro Devânio. Adelmo é o nosso mestre de obra, que é o nosso Bel. É o homem bombril, 1001 utilidades. Ele vai lhe dizer o que é um prumo. Mas o prumo é justamente esse instrumento para averiguar a verticalidade e evitar as protuberâncias, as arestas, as saliências, evitar as regularidades. O prumo existe justamente para aprumar, para ferir, para alinhar, para nivelar. Uma parede, um muro construído sem prumo, ele fica torto. Ele é um projeto condenado. E o interessante é que o prumo utilizado por Amós existe há 200 anos antes dele, como até hoje e é o mesmo prumo. É incrível como esse instrumento e essa ferramenta é tão eficaz, ela é tão importante, ela é tão necessária, porque não há como construir. Se você conhece um pedreiro, ele vai ter lá nas suas caixinhas de ferramenta um prumo. Se ele não tiver, olha aí a imagem do prumo. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Se ele não tiver um prumo, dispensa ele, que ele vai deixar a sua casa toda torta. Ele vai deixar tudo, torto mesmo, tortuoso. E Deus agora chama a atenção do profeta Amós, dizendo: eu colocarei o prumo sobre o meu povo. Eu colocarei o prumo sobre a minha nação. O que Deus está querendo dizer é que eu vou averiguar, eu vou analisar a conduta, o comportamento do meu povo. E quem entende um pouco sobre o prumo sabe que se uma parede estiver errada, não adianta tentar corrigir. O prumo existe para deixar ela da forma certa, mas se ela estiver errada, não adianta corrigir. A despesa será bem maior. O que fazer diante de uma situação dessa? Destruir e derrubar.
E Deus está querendo trazer aqui uma palavra de juízo sobre a nação de Israel. Eu vou colocar o prumo sobre vocês. E se vocês estiverem tortuosos, se vocês estiverem desorganizados, desordenados, eu vou destruir essa nação, eu vou destruir esse povo. Meus irmãos, essa palavra me ensina uma grande verdade, é que Deus tem um prumo em sua mão. E assim como Amós teve essa visão, eu tenho hoje essa visão, e eu espero que também você tenha essa visão, porque Deus está colocando um prumo sobre a nossa nação, um prumo sobre a nossa geração, um prumo sobre as nossas igrejas, um prumo sobre a nossa casa, um prumo sobre a nossa vida, e toda construção tortuosa não há de permanecer. Deus há de corrigir todos os defeitos. Quantos podem levantar suas mãos e dizer amém? Louvado seja Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre o prumo divino, e chamar sua atenção com muito amor, e perguntar: será que Deus pode colocar um prumo sobre você? Ou melhor, se Deus colocar um prumo sobre suas palavras, eu lhe pergunto, suas palavras serão de bênção ou de maldição? Se Deus colocar um prumo sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, eu pergunto, será bênção ou maldição? Se Deus colocar um prumo hoje sobre a sua vida, eu quero perguntar, meu irmão, como você há de estar? Em regularidade ou irregularidade? Se Deus for colocar esse prumo, na realidade, Deus está colocando esse prumo sobre nós. E a pergunta é: se Deus colocar esse prumo sobre os programas de televisão que você assiste, será que você será aprovado? Sobre a forma que você se veste, será que você vai ser aprovado? Ou vai haver alguma saliência, alguma protuberância, algumas arestas e irregularidades que precisarão ser aparadas? Se Deus colocar esse prumo sobre os momentos que você está navegando na internet, às vezes por águas turvas, não sei, mas se Deus colocar esse prumo num ambiente de amigos, de conversações, como tem sido o seu comportamento? Será que você tem sido uma construção edificada sobre a base da palavra do Senhor? Porque Deus avisa a Moisés que Israel não é igual a nenhuma outra nação. Deus não coloca o prumo sobre o Egito, sobre a Babilônia, sobre as demais nações, mas sobre Israel, porque a base de Israel é a palavra do Senhor. Foi a esse povo que Deus confiou os 10 mandamentos, foi a esse povo que Deus confiou os decálogos, escrito pelo seu próprio Deus. Foi a esse povo que Deus confiou seus preceitos, suas instruções. A nossa base como Israel espiritual de Deus é a palavra do Senhor. E Israel começou a imitar aquilo que as nações faziam, andar no caminho da corrupção, andar no caminho da promiscuidade, e dessa forma estava atraindo maldições sobre a sua vida. Quão terrível é isso, meu irmão, porque a nossa base é a palavra do Senhor. E eu pergunto, que tipo de muro você está construindo? Qual é o tipo de construção que você está realizando? Mais do que ninguém, só você mesmo para responder. Por isso que trata-se de perguntas retóricas, que não exigem de você uma resposta, mas ao menos uma reflexão. Aonde você está construindo a sua casa? Jesus disse que o sábio é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o insensato é aquele que constrói sobre a areia. Ei, tempestades, vendavais, vem para os dois, mas somente aquele que tem a sua casa edificada na rocha permanece firme para sempre. Não é açoitado pelos vendavais, nem arrastado pelas tempestades, porque está escrito no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes e firmes para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Qual é a construção que você está realizando? E eu gostaria de refletir sobre essa temática, o prumo divino, analisando um prumo, e percebo que o prumo é um instrumento de avaliação. Estou certo, Adelma?
Tô certo aí, Paulo Rogério? Cadê Paulão? É um instrumento de avaliação. Ele vai avaliar a realidade do lugar, a realidade do muro levantado. E Deus pega esse prumo e começa a colocar na nação de Israel. O interessante aqui, irmãos, olha bem para mim, é que Deus sempre fez e Ele sempre faz isso. Um dia Ele colocou o prumo sobre a vida do rei Saul. Como se dissesse, aqui parafraseando, por meio de conjecturas, somente para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar o prumo sobre a vida desse sujeito. E como foi que Deus colocou o prumo? O rei Saul tinha conquistado uma guerra, e cuidado diante das conquistas. Cuidado. Eu vi uma frase de Josué Gonçalves que dizia o seguinte: o líder sempre cai na área que ele se sente mais forte. É aí onde ele fica na sua zona de conforto. Então havia um momento de glória, de esplendor, de êxito, de conquista. E a nação de Israel, o exército de Israel ia celebrar essa conquista. No entanto, tinha que esperar o sumo sacerdote Samuel vir chegar. Mas Saul, precipitado, se achando o rei da cocada preta, já viu essa expressão? Minha avó falava, minha mãe fala, eu vou falar e eu acho que meus filhos também vão passar para a posteridade. O rei Saul era rei, mas ele sentiu o rei, o bambambam. E aí ele começa a exercer uma função que não lhe pertencia. Quão perigoso é a gente tentar ser aquilo que Deus não quer que nós venhamos ser, aquilo que Deus não quer que sejamos. E essa foi sua tentação. Ele disse: o sumo sacerdote está atrasado, isso é horas. Vamos imaginar que naquela época existia, Santos Dumont não havia naquela época, mas já existia, vamos supor que existia relógio de pulsos, né? Mas isso é hora, até agora não veio. Então ele se acha no direito de fazer o sacrifício. E aí de repente, quando ele acaba o sacrifício, chega o sumo sacerdote Samuel e diz: o que é isto que tu fizeste? Prevaricaste contra o Senhor. Se tivesse sido obediente, Deus confirmaria o teu reino para todo sempre. Mas porque foste rebelde, hoje Deus toma o reino de ti e dará àquele que Ele já escolheu, o homem segundo o seu coração. Preste atenção aqui, irmão, em nome de Jesus. Eu vou falar nas minhas palavras. Seria mais ou menos assim, se eu estivesse narrando esse fato: que o sumo sacerdote Samuel chegou para o rei Saul e disse bem assim: olha, você foi desobediente, você perdeu playboy. E a partir de agora, Deus escolheu o melhor do que você para ficar no seu lugar. Olhe para o seu irmão e diga: sempre há um melhor do que você. Oh, rapaz, fala mais alto: sempre há um melhor do que você. Em 94, dizem que Romário levou a Copa do Mundo nas costas, se tornou o melhor do mundo. Em 98 ele se lesionou, não pôde jogar. Mas em 2012, Luiz Felipe, colocou o prumo sobre Romário e disse: esse sujeito ele é bom, mas ele não agrega, ele desagrega. Não vou levá-lo para a Copa do Mundo. Não levou, mas trouxe a taça para a gente. Trouxe o campeonato mundial. As pessoas sempre estão colocando prumo sobre nós também, irmãos. E Deus coloca o prumo sobre o rei Saul, e ele não é aprovado. E a partir do momento que ele não é aprovado, o que é que acontece? Ele perde. Deus escolhe um melhor do que ele, segundo o seu coração, o rei Davi. Então tenha cuidado, meu irmão, porque você que tem sido um péssimo funcionário, a qualquer momento o patrão pode colocar um prumo sobre a sua vida. É verdade. Você que tem sido um péssimo cônjuge, a qualquer momento seu companheiro pode botar um prumo sobre sua vida. E se tiver tortuoso, meu irmão, vai desabar, vai desmoronar. O rei Assuero, não é isso que nós desejamos, nem profetizamos, mas é a realidade. O rei, se você não corresponder, meu filho, rapaz, se você não dá assistência, você favorece a concorrência. O rei Assuero
chama sua esposa Vaste. Meu bem, eu queria que você desfilasse. Vaste diz, não, eu não vou. Como é que é a história? Passou o prumo em Vaste, Vaste perdeu. Quem foi que entrou em cena? A rainha Esther. É complicado, mas eu quero te dizer uma coisa: em todo tempo nós estamos sendo avaliados, não somente por Deus, mas por todos os que estão ao nosso redor. Existe esse prumo como instrumento e ferramenta de avaliação sobre as nossas vidas. E Davi viu que o rei Saul perdeu, e sabe qual é a consciência dele no Salmo 139? Nos versículos finais, 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Senhor, e perscruta os meus pensamentos, ver se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha só a sensibilidade, a sabedoria de Davi. Sonda-me, perscruta os meus pensamentos, eu quero ser sempre avaliado por ti, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A realidade, meus irmãos, é que Deus está colocando um prumo sobre o seu povo, e não pense você que você é insubstituível. Tem gente que pensa que é insubstituível. Tem pessoas que pensam que ninguém poderá ocupar a sua função. E a história está repleta de casos de pessoas que assim pensaram e se deram mal, porque Deus tem o seu prumo sobre a terra e sobre o povo. O governo Dilma Rousseff, a nação brasileira, colocou o prumo sobre o governo de Dilma Rousseff. E ao colocar o prumo, ocorreu o impeachment. E o povo rejeitou a presidente. O povo colocou o prumo. Onde eu quero chegar com isso, eu não estou querendo entrar em questões políticas aqui. Estou querendo só chamar a tua atenção. Esteja atento, meu irmão. E um dia o profeta Amós teve uma visão sobre o prumo da nação. E Deus continua com esse prumo, avaliando minha vida, a sua vida, a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Outra realidade sobre o prumo: é um instrumento, além de avaliação, é um instrumento de correção. Ele existe para corrigir. Há casos em que o prumo é colocado e dessa forma vai se corrigindo a partir dele, vai se trabalhando. E é incrível como a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que Deus corrige ao filho que ama e açoita a todo filho que quer bem. O sentido da palavra disciplina é formar discípulo. E Deus está em todo tempo nos corrigindo, nos disciplinando para nos formar discípulo. E a Bíblia nos fala que a correção é para o bem, não para o mal, é para aproveitamento, não é para desperdício, não é para te perder, é para te ganhar, não é para te distanciar, é para te aproximar. E ai do homem que não é corrigido por Deus. Eu uso como exemplo nesse quesito aqui a vida do próprio rei Davi, já que eu citei a vida do rei Saul. Rei Davi. O rei Davi, houve um dia que Deus colocou o prumo sobre o rei Davi. E o negócio não foi bom não, irmão. O negócio foi ruim, viu? A espada veio sobre a família de Davi. E Davi é uma referência extraordinária, como adorador, mas como um pai, como um líder da sua casa. Ele é um fracasso total. É um fracasso total porque existem problemas que ocorreram na família de Davi gravíssimos, como incesto, fratricídio, tantas coisas terríveis que aconteceram, como rebelião. Tudo ocorreu na casa de Davi. Ele era um herói do lado de fora, mas do lado de dentro ele era um fracassado. E Deus coloca o prumo sobre a vida de Davi. E quando vem esse prumo, Davi que se encontra reprovado. Reprovado pelo Senhor. Mas o prumo ele veio não nesse aspecto para destruir, mas para corrigir a vida do rei Davi. Ao ponto que ele diz lá no Salmo 139, antes de ser afligido andava eu errado, mas agora guarda a tua palavra.
Deus fala, irmãos, através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de profecia, Deus fala de diversas formas, mas existe uma maneira que Deus usa, que é o recurso infalível, é a dor. Já viu aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas quando Deus chama, vai vir de qualquer jeito. Você escolhe a forma que você vem. E Deus atrai Davi com a dor. Ele dizia, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Meu irmão, não permita, não aceite na realidade sofrer para aprender. Diz um ditado que o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com o seu erro, mas o tolo não aprende com erro nenhum. Está sempre sofrendo. Então você não tem tempo suficiente para aprender com seus próprios erros, então aprenda com os erros dos outros, amém? Observe o que deu certo, o que deu errado na vida dos outros, e aplique isso para a sua vida. Davi reconhece que foi corrigido pelo Senhor. Foi corrigido pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele que é filho. E aquele que está sem disciplina não é filho, é bastardo. Ei, querido, você não é bastardo, você não é órfão, você é filho de Deus. Talvez você não entenda o que você está passando, talvez você não entenda o que você está vivendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está colocando um prumo sobre a sua vida. E vou lhe dizer mais, Ele prefere frustrar os seus sonhos do que perder a sua vida é muito mais importante para Ele. Então tem determinadas coisas que você deseja, que você anseia e não acontece, você não sabe exatamente o motivo, mas a Bíblia diz que a bênção antecipada, ela se transforma em maldição. Ela se transforma em maldição, você ainda não está preparado. Em 1997, era isso, meu Deus do céu? Era justamente isso. Foi nessa época que eu conheci Vanessa, 1997. Minha mãe realizou o sonho da minha vida, que era ter uma moto. Rapaz, 15 anos eu tinha. Eu fiquei alucinado quando eu ganhei a moto. Ela disse que ela chegou de casa de repente com a moto. Eu disse, que maravilha, vamos me ensinar agora. Ela disse, não, primeiro a gente vai almoçar, depois eu vou lhe ensinar. Ela foi almoçar, quando ela veio eu já estava do outro lado da esquina. Indo e vindo, perguntei a alguém, como é que passa a marcha? Primeira para baixo, o resto para cima. Aí eu ia, estancando, ia. No segundo dia eu já estava no Cura. Com a moto, Cura, perto das comportas ali, me ajuda aí, onde é que eu posso localizar o Cura? As comportas da Apolônio Salles, já estava lá. Terceiro dia eu estava fazendo racha, na avenida, com 120 km por hora, passando, deitado na moto, passando a marcha com a mão. Quarto dia eu estava empinando, quarto dia eu estava empinando, sábado eu estava lembrando disso, que eu ia passando aqui em frente ao Adozino, era o IEPA na época, onde Vanessa estudava, aí em frente eu estava com um amigo chamado Rogério Corral, pode lembrar ele. Aí eu vi um monte de gente, eu disse, eu vou me amostrar. Subi a moto, Corral caiu de bunda. Corral, amigo nosso, caiu, Rogério, caiu de bunda. Sexto dia o negócio estava feio, estava terrível. Sétimo dia, eu estava fugindo da polícia, 4 viaturas. Não tinha ainda o domínio, a versatilidade, de conduzir aquele veículo. Moral da história, quase bati, para não bater na viatura na realidade, eu freiei, caí, quebrei o braço, apaguei, o cano da moto ficou por cima do meu pescoço. Até hoje eu não entendo porque eu não fiquei a marca, mas Vanessa lembra, né? Da mancha terrível. E foi horrível. Foi horrível, fui dado como morto por alguns que acompanharam. O sonho da minha vida durou apenas 1 semana, porque não tinha maturidade, porque não tinha equilíbrio nem estrutura para tê-lo. Deus ali colocou o prumo sobre mim, porque imagine, 1 semana fazendo tudo isso, onde é que eu estaria hoje? Meu Deus do céu, eu acho que eu não estaria vivo. Mas eu louvo a Deus por ter colocado o prumo. Na hora a gente não gosta, na hora a gente não se conforma, mas depois a gente agradece. No outro dia, minha mãe vendeu a moto e disse, isso não. Se eu tiver que comprar uma outra moto, eu vou ter que comprar também um caixão, então não quero isso.
Mas a realidade, irmãos, é que Deus sempre coloca o prumo em nossas vidas e às vezes nós não estamos preparados para sermos abençoados. A nossa imaturidade não nos permite. E assim foi com a vida de Davi. Mas o prumo de Deus, além de ser um instrumento de avaliação, além de ser um instrumento de correção, é um instrumento de edificação. E aqui eu quero falar sobre Salomão. Perceba que eu estou falando sobre a tríade real de Israel: Saul, Davi e Salomão. E quando eu falo de Salomão como instrumento de edificação, porque você coloca o prumo lá, né? E você vai juntando, e a partir dali você vai averiguar, analisar, e você vai ter exatidão precisa, né, da verticalidade do muro. Então Salomão é algo interessante. Salomão edificou o templo do Senhor. Salomão edificou os palácios reais e os palácios da nobreza. Salomão edificou toda a nação de Israel. Mas Salomão não edificou sua própria vida. E o que eu aprendo com Salomão é algo muito importante, irmãos. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra de Deus e esquecemos que nós somos a maior obra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Mas antes de cuidar da doutrina, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Às vezes esse espírito de Marta nos envolve. A gente sempre está preocupado com as realizações e nos esquecemos de Maria, que se preocupa com o relacionamento. Você lembra dessa história? Onde Jesus vai visitar a casa de Maria e Marta. Marta está lá nos seus afazeres, extremamente ocupada, e Maria sentada aos pés dos mestres, ouvindo a voz da sabedoria. Marta inquieta diz: Senhor, será que não se incomoda? Porque enquanto eu estou trabalhando, minha irmã está aí de boa, não fazendo nada. E Jesus disse: Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. E que melhor parte é essa? Não viver de realizações, mas viver de relacionamento. Salomão foi um homem de grandes realizações, mas pouco relacionamento com Deus. Muito pouco relacionamento com Deus. E eis o grande problema, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra de Deus que esquecemos do Deus de toda a obra. Queremos que as coisas aconteçam, mas esquecemos que o mais importante é as coisas acontecerem em nós, antes de através de nós. E eu digo a você que a vida de Salomão, por ser o homem mais sábio do mundo, o homem mais próspero da sua época, foi uma ruína, foi uma desgraça total. Por que eu digo isso? Porque quando ele vai dar um conselho no último livro, ele escreve Cantares na flor da idade, depois ele vai escrever Eclesiastes já no fim da sua idade, Provérbios no meio dos seus dias, Eclesiastes no fim dos seus dias, e ele vai dizer um conselho para os jovens, Eclesiastes 12:1. O que é que ele vai dizer para os jovens? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais dirá: não tenho nele nenhum prazer. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque ele está externando a sua complexidade, seus traumas, suas frustrações, suas decepções. Ele está pensando: eu poderia ter feito tanto com Deus e por Deus e para Deus, mas não fiz. Apesar de ter construído obras enigmáticas, suntuosas, magníficas, exuberantes, extraordinárias. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu já contei isso aqui até recentemente, eu acho que foi no Congresso dos Jovens. Eu estava lavando roupa no seminário, e aí veio um senhor que era pastor de uma igreja chamada Renascer, em Recife, e nos finais de semana ele ficava na capela do seminário realizando os cultos. E esse senhor, ele me viu e disse: jovem, qual é a sua idade? Os irmãos sabem que eu me converti com 18 anos, 1 ano e 2 meses depois eu já estava no seminário. Então, fui muito cedo para o seminário, passei 4 anos. Com o primeiro ano, 1 ano e 8 meses no seminário, eu já estava cuidando de gente, lá em Garaçu. Pegava 12 ônibus para a Vanessa ir comigo, era 12 ônibus. Dormia em banco de igreja, disputava o sono com morcego e com muriçoca.
Era algo terrível. Às vezes os irmãos esqueciam de me convidar para almoçar, eu comia as pipocas das crianças. Teve um dia, né? Isso não aconteceu muito não, mas aconteceu umas 3 ou 4 vezes dentro de um período de 8 meses. Os irmãos esqueceram de chamar o missionário para almoçar, e eu disse: valei, meu Pai eterno, e agora? Aí eu lembrei das pipocas das crianças. Aí eu lembrei de Davi. Davi, quando estava com fome, ele pegou os pães dos sacerdotes, não teve problema nenhum. Eu disse: Senhor, eu vou invadir a pipoca das crianças. E ali pipoca doce, pipoca salgada. Pense numa unção. Pense numa unção. Pregava como uma maravilha. Eu não coloquei a culpa em ninguém, não fiquei com trauma. Simplesmente eu dizia: Deus, eles não esqueceram. É o Senhor colocando um prumo na minha vida. Eu sei que o Senhor está colocando um prumo na minha vida. Eu sei que o Senhor está formando o meu caráter, forjando minha moral. Eu sei disso, então não vou ficar traumatizado com mimimi, me vitimizando, como muita gente faz, né? Fica se vitimizando. Não, eu sei que o Senhor está me tratando. Eu sei que o Senhor está me tratando. E era essa agonia, 12 ônibus que nós pegávamos, era essa aflição que nós vivíamos no tempo do seminário. Não era fácil, é isso que eu quero lhe dizer. E aquele senhor me viu lavando as roupas, ele se aproxima e diz: qual a sua idade? Na época eu disse: olha, eu tenho 20 anos. Ele tinha uns 50 e pouco, eu não me recordo exatamente. Ele disse: eu daria tudo o que tenho para estar no seu lugar. Eu vi o chamado de Deus quando tinha 25 anos. Eu disse: não, Deus me chamou quando eu tinha uns 45. Eu voltei. E agora tem tanta coisa que eu desejo fazer, mas eu me considero limitado em muitos aspectos. Tenho família, tenho tantas atribuições. Eu daria tudo o que eu tenho para voltar atrás e fazer o que você faz. Me fez lembrar aqui de Dr. Hollywood, que esteve em Paulo Afonso. Como é o nome do Dr. Hollywood? Doutor? Esse aí mesmo, vocês ouviram. Weiger, parece a unção do sapo para falar, pronunciar Weiger. Ele disse algo interessante. Ele disse que os seus contemporâneos aceitaram o chamado de Deus, viveram o chamado de Deus e eram felizes por isso. E sua maior frustração era por não ter aceitado o chamado de Deus. Ele é um médico renomado, conhecido no mundo todo, respeitado, aplaudido, ovacionado, venerado, mas tem uma frustração no seu coração: ter dito não para o chamado de Deus. Ter dito não. Eu não me esqueço dessas palavras, porque são justamente as palavras do rei Salomão. Que palavras são essas? Lembra-te, ó jovem, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os quais dirá: não tenho nele mais prazer. E assim foi com a vida de Salomão. E quando ele tem a oportunidade de escrever um salmo, entre os salmos que ele escreveu, ele faz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Em vão é todo esforço, inútil é todo sacrifício, se o Senhor não for o nosso edificador, o nosso construtor. Ele viu o prumo de Deus sobre a sua vida, e ele viu que esse prumo, ele também vem para edificação, e que nós precisamos do prumo de Deus. Amém, irmãos? Deus está colocando hoje o prumo aqui. Quem pode dizer amém? Glória a Deus por isso. Deus está colocando um prumo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. E a pergunta é: qual é o prumo que Deus vai utilizar sobre nós? O prumo de avaliação, o prumo de correção ou o prumo de edificação? Como será a repercussão quando Deus nos colocar sobre o prumo? A Bíblia nos diz o seguinte, em Provérbios 3:6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia nos diz em Isaías 45:2-3: eis que irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos. Olha que coisa linda. Eu não sei o que está torto na tua vida, eu não sei o que está errado, não sei quais são as saliências, as protuberâncias, as arestas, mas de uma coisa eu sei: o prumo de Deus está sobre nós, para corrigir todos os defeitos, para corrigir todas as falhas, para corrigir todas as imperfeições. É sobre esse prumo, ou melhor, é sobre esse alicerce, sobre essa base, sobre esse fundamento, que eu quero construir a minha vida. Fazendo
da palavra o meu alicerce e fazendo do Espírito de Deus o prumo que vem me guiar, que vem me conduzir. E não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar, não importa as especulações que haverão, o que importa é ser guiado pelo Senhor, é ser guiado. Amós teve uma visão, eu posso hoje ter essa visão. Há um prumo sobre a evangelizadora, há um prumo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. E o que a Bíblia fala sobre esse prumo é: porei um prumo no meio do meu povo, e se não estiver tudo certo, o texto diz, não passarei mais por ele. Eu pergunto, é isso que você quer para a sua vida? Que Deus não lhe visite mais, que Deus não lhe alcance mais. Se Deus colocar um prumo sobre nós, e se não estivermos no centro da sua vontade, Ele nunca mais passará por nós. Assim foi com Saul, assim foi com Judas, e assim com tantos outros que brincaram com Deus. E a Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, por gentileza. Olha para o teu irmão e diz, há um prumo sobre a tua vida, meu querido. Não se esquece que sempre há alguém melhor do que você, tá? Só para lembrar, sempre há alguém melhor do que você. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa vir a ser abençoado por meio dessa mensagem. E que em nome de Jesus, você hoje aqui assuma um compromisso com Deus de andar no caminho da retidão. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.